Yum, yum. Fala aí galera, eu sou o T e se prepare para mais reprints, mas qual reprint você esperava? Hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre o Chronicle Deck, né, o próximo Chronicle Deck que vai lançar agora em janeiro, que é o deck das Charmers, né. Se você não lembra, a Konami está soltando, quer dizer, começou a soltar o The Chronicle Deck Story of, no caso o último que lançou foi o Story of White, né, que é o deck do Albaz, da Lord do Albaz, e tava tendo o anime, né, lá no estúdio de animação da Konami no YouTube. Vai ter um próximo anime desse, e esse anime é das Charmers, só que agora, antes eles fizeram um anime e depois soltaram o deck, agora eles vão soltar o deck pra depois vir o anime das Charmers. E aí, claro, já teve um anúncio disso, cartas novas já foram anunciadas pra esse deck, e aí agora só falta a gente receber o produto em si. Porém, um ponto muito importante que faz um produto ser bom são potenciais reprints. Então, já se conjecturava o que ia vir de reprint nessa coleção e tal, e aí agora a Konami soltou uma direção para o que a gente vai receber na verdade, né? Isso era o que eu esperava? Vamos acompanhar primeiro os reprints que vieram pra gente trabalhar em cima do que eu esperava. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Antes de mais nada, é importante frisar aqui que nós temos o seguinte, cara. Nós temos aqui a coleção, né, do Chronicle Deck Story of White, que é o estrutura deck do Despia, da lore do marcado, né, do Branded. E aí, cara, esse estrutural aqui, ele vai servir como base pra gente, né? Esse estrutura ele vai servir como base pra gente saber o que a gente pode esperar do próximo produto. Porque é uma linha, né? É uma linha de produtos que vão vir nessa vibe, então nada melhor do que analisar o anterior pra saber como virar o próximo. Daqui é o seguinte, eles soltaram reprints de cartas derivado dessa historinha aqui, né? Que no caso é o Branded focado nas cartas Branded que fazem as fusões, porque é em volta do Albaz e o Albaz faz as fusões. Então, nós temos o reprint praticamente do deck inteiro de Despia aqui, né, de Branded, o que é incrível por si só, porque se você não lembra, cara, essas cartas, elas vieram soltas, elas vinham caras e tal. Quem lembra da Cartésia quando chegou que era cara, o Granol quando chegou era caro, até o Lindworm quando chegou era caro, o Bicho então nem se fala. Então, Cartésia, então são cartas que no decorrer do tempo, claro, tiveram reprints, mas enfim, aqui eles compilaram tudo e botaram no mesmo produto, que é muito maneiro, muito bom mesmo. Só que, o que precisa ter nesse produto, né? O que veio e a gente poderia extrapolar para esperar para o próximo produto? Foi o seguinte, cartas novas, então foram lançadas cartas com artes alternativas aqui, né? Então veio a Dogmática Fleur de Lis, veio a Dogmática Ecclesia, tirando o frame do anime, o que eu acho muito feio isso aqui, mas tem gente que gosta. E aí nós tivemos cartas novas, né? 2 cartas novas apenas. Então beleza, esse aqui, que é um deck de lore de sagas atual, eles lançaram 2 cartas novas. Então tá, o próximo Chronicle Deck a gente não vai esperar tantas cartas novas, 2 apenas é o que a gente pode esperar, tudo bem. E reprint, com relação ao reprint, o que é que veio? Eles fizeram em arte alternativa um Fusion Deployment, que é uma carta baratinha e tal, mas eles fizeram um reprint impactante, cara, que é o TTT Fake de Staple. O Fusion Deployment tem a ver com o deck? Tem. E o TTT Fake? Dá pra você forçar a barra e dizer que ele pode pegar trap, tipo um Fusion Duplication que tem aqui, por exemplo, então carta Branded, ou ele pode buscar Branded Fusion do segundo, então faz sentido. Faz sentido o reprint desse aqui com tech genericona, né? Então uma tech genérica é algo que dá atratividade pro produto. Outra coisa que dá atratividade pro produto são outros tipos de reprints. E aí o reprint que eles escolheram pra botar aqui dentro foi o reprint dos bichos. Claro, tem a ver, é contextualizado, os bichos tá dentro da lore do Albaz e principalmente o Saroni ele interage com carta Branded, além também do bicho Lubello interagir com carta Branded, então faz total sentido. E eram cartas que não eram tão baratas e teve um reprint aqui, o que barateia pra cacete. Ou seja, tem muitas coisas que fazem um produto ser bom dentro dessa caixa. Além de estar unificando um deck muito bom, que é o deck de Branded, que tá tendo o anime, enfim, mas não é o ponto aqui, porque todo deck do Chronicle vai ter o anime, mas enfim, é um deck de saga, de lore, de um deck que entra formato, sai formato, tanto no OCG como no TCG como no Master Duel. Ele é um deck presente,
presente pra sempre. Tá jogando hoje com o Dracotail, por exemplo. Não veio o Albion branco, né? O que é um ponto que você pode pensar que, pô, que merda, não veio o Albion branco. Mas ainda assim, o deck tá quase tudo aqui. Teve reprint fora da engine, como os bichos, que é um reprint maravilhoso, que é staple no geral. O TTT Fake foi um excelente reprint, então temos uma base aqui. E com relação ao Chronicle Deck dos Charmer, que já foi anunciado, nós tivemos o seguinte: nesse vídeo aqui em cima, eu comento com vocês as cartas novas de Charmer, então dá uma olhada para você se ligar o que eu comento individualmente sobre. Duas cartas já foram anunciadas, que é essa fusão aqui, completamente maluca, e essa Spell, completamente maluca também. Então, tendo em vista o que lançou no Chronicle anterior, a gente sabe que vai vir só duas cartas novas, tudo bem, tudo bem. Então, é meio que isso aí. Mas fora isso, o que é que vai vir também? Arte alternativa, é claro, que é o que eles soltaram agora, soltaram hoje. As 4 Charmers originais tá recebendo arte alternativa, que é essa aqui, agora tá vindo essa, que é tipo um frame do anime também, tá ligado? Só que aqui eu achei muito mais bonito do que a carta Branded. Não parece só o print lá do anime, mas mas aqui eu achei bem menos pior do que a das cartas Branded. Mas aí aqui entra o grande bagulho, mano, porque isso por si só, foda-se. O que é interessante, até porque o Charmer é um deck, ele já recebeu um estrutural tem um certo tempo, né? Então, com jogabilidade, ele não é um deck atrativo. A gente ainda não viu o anime, então nem tem esse tipo de atração, sabe? De, eu vou jogar com esse deck que eu vi no anime. Ainda não tem, porque o anime ainda não existe. Porque aqui eles fizeram um caminho reverso, né? Ao invés de ter o anime primeiro lançar o deck, eles vão soltar o deck pra depois ter o anime referente. Mas o bagulho que era muito, muito maneiro da gente esperar aqui e conjecturar o que é que vai ter de engine de reprint. Bom, eu falei pra vocês que podia ser que nego começasse a spikear, né, o preço das cartas de Spellbook, porque o novo reprint de Charmer se chama Spellbook, ó, Spellbook of Grand Circle. Então, a gente tem cartas Spellbook que buscam essa carta, o Spellbook of Secret, o Blue Boy, e aí eu já até falei, mano, galera, fica de boa que vai vir reprints com certeza. O nome da carta é Spellbook, é óbvio que vai vir. Então agora eles anunciaram as cartas que virão de reprint para esse deck. O Spellbook natural. E se a gente for dar uma olhada em Spellbooks, não é como se também fosse muito caro, né? Porque o Spellbook é um deck antigo e que já teve muito reprint nesse meio tempo. E aí o que tem de caro em deck de Spellbook, veio na Harriet inclusive, ó, o reprint do Magim e tal. Isso aqui, ó, era uma carta que era muito cara e difícil de achar, mas que teve reprint comum no estrutural há um tempo atrás. Então, sinceramente, carta de Spellbook cara não era. As cartas de Spellbook caras são do jeito que eu acho que as cartas devem ser caras, que é com raridade. Se quer ter raridade, beleza. Mas pra que diabos que eu vou ficar feliz com o reprint de Spellbook? Talvez seja simplesmente uma questão deles tentarem adaptar pro mercado não aumentar o preço dessas cartas. Vai ter reprint aqui, então calma, galera. Não vai aumentar o preço disso porque tá tendo reprint aqui dentro, tá? Então não precisa se preocupar. Não vai ter nego tirando vantagem disso, hihi. Mas aí veio um reprint que eu achei muito surpreendente, que sinceramente eu nem entendo por que eles fizeram isso. Mas eles soltaram reprint aqui dentro de algumas questões muito interessantes. Olha os reprints que tá chegando aqui, que aí é totalmente diferente do que a gente podia esperar, acho eu, lá do deck do Despia. Por quê? Porque o deck do Despia é um deck com a engine grande, então o slot de cartas para uso do deck se supre por si só com relação à engine. Então o espaço de reprint era de reprint externo, que eu quero dizer, tá? Reprint externo à engine. É baixo, é pouco. Então veio o Bestial, o Deployment, e só. O Deployment e o TTT Fake. Aqui eles têm que preencher, mano. Eles têm que preencher. É com o que eles preencheram? Olha esses reprints. Eles soltaram o reprint do Sky Prison, que eu acho que deve ter um reprint de Mega Team, ou ele saiu em Harriet, eu confesso que eu não lembro, tá? Mas tá aqui o Sky Prison, que é pra deck de trap, o que eu achei um pouco esquisito, mas ele se justifica quando eles reprintam também o Silhouette, e aqui é um bom reprint, tá? Um Link 2 Ultra Staple, que a gente pode usar em N decks diferentes, eles até colocaram o Azurune aqui, né? E aí, qual trap que você vai usar? Foda-se, pode ser o próprio Azurune, como a gente usava no meta do Snake Eye, pode ser, podia ser o Apoth Serpent, igual a gente usa no Yuumi hoje em dia. Poderia ser, mas tá aí, é um reprint maneiríssimo, tá? Mais Access Code, toma, Access Code, e aí nós temos também reprints dos Spellbooks dentro do Blue Boy, do Secret e do Knowledge, o que é muito bom e faz total sentido, tá? É isso mesmo que você vai usar, o Blue Boy, porque pega a nova Spellbook, pega a Secrets, o link de Spellbook também deveria ter vindo aqui e não veio, hein?
pelo menos não foi anunciado aqui. Poderia ser uma boa o reprint do Link do Spellbook. Mas enfim, carta Spellbook não precisa ficar desesperado, porque, enfim, você tá tendo reprint aqui. Mas o que é muito, muito fora da curva são os Horus, velho. E que bom que eles lançaram o reprint do Horus aqui. Se a gente for dar uma olhada na My Cards, por exemplo, eu fui colocar o preço dos monstros Horus aqui e se liga. Nós temos o Horus, o Glory, né, que já teve reprint de Mega Team custando R$130. E o print original dele, de Agov, custando 140. Vai tomar no cu. Que porra é essa, mano? Então, hoje, esse é o preço dessas cartas, tá? Que a única cara, de fato, é o Horus, né, o Glory Insect, chama como você quiser. E aí tem a King Sarcófagos, que não é tão cara assim, mas enfim, tá aí, você precisa usar duas dela. E aí o Glory é incrível que tem o reprint aqui. E ele não tem nada a ver com a lore. Ele é mago, caralho, eu nem sabia disso. É que os outros não são, mas eles podem usar a justificativa de que o Glory é mago. Então tá aí, mano, é um mago, tá? Então, muito bom esse reprint, muito bom mesmo. E pra casar com jogabilidade, eles repintaram o Zombie Vampire. O Zombie Vampire, que é uma das cartas que estão marcadas pra potencialmente irem pra Banlist, por causa da engine de Mitsurugi de jogada de rank 8. Acho digno o Zombie Vampire ser banido, tá? Acho digno de verdade, mas ele tá tendo reprint aqui. Não vão banir agora, nessa banlist, infelizmente, porque tá tendo reprint aqui. Faz sentido essa colocação? Acho que é totalmente... dá pra inferir tranquilamente, né? Então, tá aí. O Silhouette, mano, deixa eu até procurar aqui. O nome dele é meio esquisito. Deixa eu copiar essa buceta e colar aqui, ó. Porque a engine de Spellbook, beleza, barato e tal. Mas o coelho, cara... Ah, o coelho já deu uma barateada legal, tá? É porque eu lembro que dele ser caro pra cacete. Mas a Mega Team já barateou legal e eu nem sabia disso. Tanto que eu ainda nem tenho essa carta. Tudo bem, não é como se fosse caro, como era no lançamento. Mas... reprint nunca é demais, né? Se a gente for dar uma olhada no Access Code Talker, como é que ele já tá com relação a reprint? Ah, tá baratinho por causa das Rarity que lançou em múltiplas raridades, né? Mas enfim, bons reprints. E aí o que é bonzão aqui também é essa engine que é cara. E aí, lembrando e frisando, tá? Essa coleção, como eu comentei nesse vídeo aqui em cima, ó, sobre o Legendary Deck, não é uma coleção de reprints. Ela não tem, né, não deve ser notorizada por dar reprints. Ela tem que ser uma coleção em que coloca uma engine ali que se baixa pra jogar. E que dê reprints de coisas que tenham a ver. Pra aproveitar o lançamento da coleção e lançar um reprint pra deixar essa coleção com um apego maior pra mais público, sabe? É só isso. Não é pra ser uma coleção de reprint, certo? Esse é o ponto. Mas... uma vez que tem essa possibilidade, por que não aproveitar? E é disso, em cima disso que eu tô debatendo. As techs, tipo os Dominus e tal, isso vai vir lá no Legendary Modern Decks, tá? Que vai ser lançado depois, agora é só um estrutural. Esse é o ponto. O Legendary Modern Decks é que vai vir as Dominus, provavelmente. Enfim, o que é que tem de interessante aqui também? Luna Light. Então o Luna Light Luna... Luna Light não, é o Fairy Tail Luna. Tá vindo de reprint aqui o Fairy Tail Luna, digno, tá? Ela é uma carta que se basta e ela pega Charmer do deck pra mão, tá? Normal Summon Fairy Tail Luna pega Charmer, o que é muito bom. E se vocês viram as cartas novas de Fairy Tail, que eu comentei nesse vídeo aqui em cima, você sabe que dá pra você usar e tal, então, e pode buscar qualquer mago de 1850 de ataque do deck, o que é bem interessante com a Fairy Tail Luna, então é um reprint digno. E aí depois, quando vier as novas cartas Fairy Tail, que vai demorar ainda, né, demorar pra cacete, que vai vir em maio, vai vir em maio pra gente no PCG, você já vai ter a Luna aqui, então ela não vai aumentar de preço, porque obviamente ela não vai existir como reprint naquela coleção. Então é meio que isso que tá vindo, cara. Porém, o que eu esperava que iria vir aqui? Eu esperava que, sinceramente, de verdade, e com esses reprints anunciados, eu já excluo que não vai acontecer, mas seria um lugar incrível, porque sinceramente, vamos falar a verdade, um estrutural de Despia, eu acho que por si só, ele se vende. Ele é um deck extremamente funcional, que veio com reprints interessantes dentro do bicho, dentro do TTT Fake, então tem apego pro público que joga competitivo e tal, e o Despia também é um deck competitivo, dá pra você pegar e jogar regional, sei lá. Então, ele é um deck que se basta, mano, e sem falar que ele é de protagonista de lore, sabe, do Albais. Então, eu acho que ali era um produto que se bastava. Os Charmer não, gente, vamos falar a verdade, é um bagulho muito do secundário, eu não sei nem por que eles escolheram os Charmer, tem toda a questão da lore dos magos que tá rolando no mangá, né, no OCG Stories, e... é o Stories? Acho que é, né? No OCG Stories ou é o Structures? É o Stories, o Structures é o das cartas, dos decks, né, enfim. No OCG Stories tá rolando a lore dos magos,
que engloba aí o Endymion, o Invoked, os Witchcraft, né, engloba os Spellbooks, englobam toda essa galera, e aí talvez você consiga ter uma justificativa nesse sentido, de porque os Charmers estão sendo lançados. Mas sinceramente, não se bastem, por mais que essas cartas novas aqui sejam roubadas e te dê margem pra jogar com muita coisa diferente, não vai ser competitivo e a jogabilidade do deck eu acho que não é suficiente pra vender. Aí é que eu acho que eles deveriam fazer uma parada que não é o Horus que vai fazer. Eu acho que quem faria isso pra essa coleção estourar de venda no TCG seria eles colocarem simplesmente reprint de quem? Magistus. Era aqui que eles deveriam explorar o bagulho e era isso que eu tava esperando, tá? Eu tava esperando que eles soltassem as cartas Magistus aqui, mano. Se você não tá ligado, ó, eu fui procurar na Mapcards as cartas Magistus pra tentar entender o que é que tá caro e tal. E sinceramente, pouca coisa é cara aqui na engine de Magistus. O que é caro hoje em dia, porque a Artemis já foi caro algum dia, mas teve reprint e tal, e aí hoje em dia tá tranquilo. Mas o que é caro hoje em dia é o Zoroa e o novo Aleister, né, o Crowley. Então, mas o Crowley, ele é do Monster Mayhem, é do Battle of Legends. E esse Battle of Legends, eu achei, ele trouxe cartas novas demais, né? Tipo, esse cara, essa mina vem do One of Dimensions, né? Mas eu achei que eles iam colocar nesse Battle of Legends Monster Mayhem a carta do formato de mago. Que se você viu todos os meus vídeos falando de novidade dos decks de mago, inclusive do Charmer, você deve ter me ouvido falar lá sobre o Magistus. E aí a gente entra na carta que vai ser muito disruptiva quando lançar e que já existe há muito tempo, que é a Spoon. Eu achei que eles poderiam aproveitar essa coleção, soltar a Spoon nessa coleção, então o print da Spoon no TCG é aqui, pum, soltou o print da Spoon no TCG aqui, e isso junto com as cartas de Magistus, né? E aí reprintando o Zoroa, pra ele não ficar desequilibradamente caro, e foda-se, já reprinta o Crowley aí, mas eu acho que o Crowley ele ia aumentar de preço se não saísse de frente dele. Mas o Zoroa já seria digno pra cacete. A Spenta e as cartas Magistus, mano. Fazer uma micro engine Magistus, porque o Magistus é a engine de mago que faz essa porra toda colar, sabe? É a engine suprema de todos esses deckzinhos de mago que tá saindo. Se você não se ligou, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, que eu acho que até do Fartail, que eu faço de novo o combo de Magistus mostrando pra vocês todas as questões. Isso aqui, a Spenta, ela é uma carta que, se eu não me engano, ela é promo de Jump. Se não for promo de Jump, ela é promo do mangazinho, né, do OCG Structures. Então, ela não tem casa pra chegar aqui no TCG. E aí essa coleção seria boa porque tem tudo a ver. É simplesmente os Charmer, que é um deckzinho de mago, tem a Fartail que você colocou ali, o que casa legal, mas os Magistus é quem ia fazer isso ir pra outro nível. Essa coleção ia pra outro nível se ela viesse aqui. Eu acho que eles estão um pouco com medo de lançar a Spenta, porque sabem que ela é impactante, e eu acho que ela vai ser bem mais impactante aqui do que foi no OCG, porque ela foi pouco impactante lá no OCG, mas enfim, eu não sei. Acho que seria perfeito e essa coleção ia ganhar muito mais valor. Então é mais ou menos isso. Ah, mas não tem nada a ver com a lore ter. Eu acho que tem, porque é tudo interligado com relação aos magos, mas eu acho que isso aqui também não vai aparecer no anime não, cara. Eles só colocaram essas cartas, ou isso vai aparecer no anime, os Glory. Tem encaixe do Glory com as Charmer? Eu acho que não. Então o Magistus pelo menos tá lançando no mangá e tal, então acho que seria uma excelente oportunidade para dar mais valor para essa coleção. Mas enfim, esse vídeo era só para falar isso, bem por cima mesmo. É isso aí, valeu, falou e até mais, deixa eu almoçar. Tchau e liga.